falando um pouquinho sobre a Índia, que é uma civilização que tem muito a nos passar, né, uma longa história e ideias muito relevantes até os dias de hoje. Vou falar um pouquinho aqui, né, hoje a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China. E também a sétima maior economia do mundo. A gente tem relatos aí de existência humana na Índia há mais de 30 mil anos. Aqui no Brasil também, né, lá no Piauí, nós temos um sítio arqueológico com presença de 40 mil anos. Então são civilizações já historicamente muito antigas, né? Tem uma civilização do Vale do Rio Indo com mais de 5 mil anos, já cidades construídas. E aí uma indagação, o que permitiu que essa cultura sobrevivesse e tivesse tanta influência por tanto tempo? Não é por acaso. Uma empresa durar 50 anos é um fato grandioso. Imagina uma civilização durar milhares e milhares de anos. Tem razões para isso e a gente vai abordar um pouquinho delas aqui hoje. Essa aqui é uma foto da cidade de Mumbai, para vocês verem, né? É uma grande metrópole. E aqui é a cidade de Mohenjo-Daro. A cidade de Mohenjo-Daro é uma dessas civilizações que existia no Vale do Rio Indo há mais de 5 mil anos. Para vocês verem, é uma cidade muito grande. A filosofia da Índia, uma das características é uma grande universalidade. Então na verdade, não é uma filosofia única, são várias filosofias. Todas com uma base, que é os Vedas. Não sei se vocês conhecem já essa palavra. Os Vedas são livros que foram compilados ao longo da história. Dizem que inicialmente os Vedas eram transmitidos oralmente. Até hoje existe essa tradição. Alguns brahmanes, alguns sacerdotes memorizam grandes partes dos Vedas. Então faz parte do método de ensino essa memorização. Eles dizem que se não está na memória não é útil. Imagina se você está lá no meio do engarrafamento, com muita ansiedade. Aí, nossa, tinha uma coisa bonita no Bhagavad Gita que ia me ajudar nesse momento. Se você não lembra, ela não vai servir para você. Não tem como consultar o livro diante de algumas adversidades da vida, por isso eles tinham esse método de memorização. E os Vedas, é interessante porque a gente tem algumas tradições que os livros sagrados, os livros filosóficos foram compilados por uma só pessoa. A característica dos Vedas é que eles foram compilados por vários sábios, vários rishis, que é essa palavra que nós temos, que significa aquele que vê. Então, o rishi é uma pessoa que alcançou um nível de sabedoria e pode compreender de uma forma mais clara a realidade, mais profunda da vida, do mundo. E aí, esses Vedas foram compilados e deram base a uma extensa literatura, muitos livros que são maravilhosos, tem muito a nos ensinar. E esses livros cobrem diferentes aspectos da vida humana, cobrem política, cobrem saúde. Hoje a gente tem a medicina Ayurveda, que está despontando no Ocidente, também tudo tem como origem os Vedas. Estratégia militar, ética, vários temas que são muito relevantes. Esse aqui é uma cópia do manuscrito do Rig Veda, o início do Rig Veda, em sânscrito antigo. Todo esse conhecimento da Índia é considerado que ele é muito volumoso, mas dizem que tem uma síntese, que é o Bhagavad Gita, que é um livro que nós vemos aqui no curso de filosofia. São apenas 700 versos, então se a gente fala dos Vedas, que seriam milhares e milhares de páginas, uma forma mais acessível da gente conhecer o pensamento indiano é por meio do Bhagavad Gita, que é um livro que teve muita influência tanto no Oriente quanto no Ocidente. Ele faz parte do Mahabharata. Mahabharata é o maior poema da humanidade, são 200 mil versos. Então, a Ilíada do Homero fica pequeno perto do Mahabharata. E a gente vê desde a antiguidade já uma grande influência do pensamento indiano em escolas filosóficas do Ocidente. Por exemplo, os estoicos, né, o platonismo. Essa questão da globalização que a gente tanto fala hoje, ela é mais antiga do que a gente pensa. Há 2.500 anos atrás já existia um grau de globalização. Por exemplo, tem essa Rota da Seda, que era uma linha de comércio internacional que ia desde a China, chegava na Europa, no Mediterrâneo. E
junto a essas caravanas comerciais, muitos pensadores, filósofos, artistas viajavam também e essas ideias iam se misturando, iam se fundindo. Esse aqui é um exemplo bem interessante. Vocês sabiam que as primeiras imagens de Buda são parecidas com essa. E a gente vê que é um Buda meio grego. Então as primeiras representações de Buda, de Siddhartha Gautama, como figura humana, foram feitas nessas regiões aí de influência europeia e influência indiana. Isso aí é uma estátua lá do Museu Guimet, que fica na França, e mostra essas primeiras representações de Buda, com traços bem ocidentais, e isso revela toda essa troca cultural que existia na época já. Eu vou passar alguns conceitos, eu fiz uma rápida introdução sobre o olhar filosófico. Então, esses conceitos a gente pode abordar de diferentes formas. São conceitos muito importantes na cultura védica. Não posso falar que são os mais importantes, mas são conceitos muito relevantes. Um primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar chama os Purusharthas. Esses Purusharthas, o que eram? Eram os objetivos da vida humana. Para que serviam esses Purusharthas? A ideia é conseguir, o ser humano que buscasse esses Purusharthas, ele teria uma vida feliz e equilibrada. E é interessante, dentro desse universalismo aí da cultura indiana, a gente vê essa busca por uma vida integral. E é o que a gente pode perceber aqui. Quais são esses Purusharthas? A gente tem o Dharma, uma palavra que a gente vê aí no nosso mundo comum. Tinha até uma série de TV aí que tinha a organização Dharma, por exemplo. E o que significa esse nome? O Dharma são as leis naturais, as leis da vida. Então, quando a gente fala de leis naturais, a gente pensa na lei da gravidade, pensa em várias outras leis, a lei da ação e reação de Newton. Mas existem leis que funcionam no nível psicológico, no nível da convivência humana. Por exemplo, se eu quero fazer um amigo, existe um protocolo para que eu consiga fazer uma amizade. Né? Eu tratar a pessoa com cordialidade, com respeito, ter um interesse genuíno por ela, aportar com algo positivo para essa pessoa. Isso geralmente vai ajudar as relações humanas. Isso é uma lei que rege a nossa convivência, por exemplo. Então o Dharma são essas leis, e eles seriam aplicados a cada papel que a gente tem na vida. Um professor tem um Dharma de ensinar, o aluno um Dharma de aprender. O filho tem um Dharma em relação ao pai, o pai tem um Dharma em relação ao filho. Nós, como seres humanos, temos um Dharma. Qual que é o nosso Dharma como ser humano? Essa resposta é muito difícil. É a questão do sentido de vida. Esse é o Dharma humano, essa grande busca. Né? A gente tem um outro objetivo, que é o Artha. O Artha são os adequados meios de vida. Então imagina, todos nós aqui, eu quero cumprir o meu Dharma como ser humano, como filho, como profissional, mas eu preciso ter um teto onde eu possa morar, eu preciso ter um lugar para dormir, eu preciso ter alimento. E isso tudo é o Artha. Então são as condições materiais que nós precisamos para viver e para cumprir o nosso papel. Isso não significa se tornar um bilionário, nem significa ser uma pessoa destituída de recursos. Não, os Arthas a gente deveria buscar esses meios adequados para a nossa vida. Né? Nem mais, nem menos. O Dharma é muito interessante, que eu gosto de comparar essa ideia do Dharma a um cobertor curto. Vocês conhecem esse ditado? Cobertor curto, você puxa demais de um lado, a outra parte fica descoberta. Então o Dharma, ele é sempre justo. Eu posso pecar pelo excesso e posso pecar pela falta. Né? E para eu conseguir cumprir todos esses meus papéis na vida, eu precisaria dessa justiça. Kama, que é uma palavra que significa desejo, estaria ligado a uma busca de um bem-estar integral e satisfação. Então é importante para o ser humano também, de alguma forma, atender os seus desejos de uma forma saudável. De uma forma, como eu falei aqui, na verdade esse Kama é muito mais uma ideia de bem-estar nesse sentido aqui. Né? A gente precisa estar com saúde,
a gente precisa ter pessoas que gostam da gente, a gente precisa gostar das pessoas, tem algumas necessidades do ser humano como personalidade que a gente precisa atender. Também, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, esse Kama tem que estar dentro do Dharma. Se eu buscar atender os meus desejos incontrolavelmente, todos os meus desejos, isso vai me causar a infelicidade, não a felicidade. Você já conhece alguém que cansou de comer chocolate, de tanto comer chocolate? Não, né? Quanto mais a gente come, mais a gente quer. Então a gente tem que saber, não, eu vou comer na justa medida. Isso aqui é saudável. Mais do que isso, não. Então é muito importante. Qualquer um desses objetivos, se ele não for visto de uma forma equilibrada, ele pode prejudicar. E aí é interessante, uma outra palavra que eu coloquei aqui é sukha. Sukha significa esse bem-estar e satisfação. E é muito interessante, Buda, quando vai falar lá das 4 nobres verdades, ele fala que a vida é dukkha. Dukkha é a dor, o sofrimento. Ué, mas aí não está sendo contraditório? Não, a gente tem que entender que essa satisfação aqui é no nível relativo, né? E a gente precisa ter um grau de satisfação na vida. Agora a gente tem que saber, se hoje eu estou num emprego que eu gosto, provavelmente essas condições que me deixam satisfeitos com esse meu trabalho, elas não vão durar para sempre. E era uma das coisas que Buda queria dizer. Mesmo as coisas que são boas na vida, elas têm um fim, e a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente não pode colocar todas as nossas expectativas, por exemplo, eu quero trocar de carro e aí eu vou ficar feliz quando eu trocar de carro. A gente sabe que depois de um ano, isso não vai acrescentar em nada na minha felicidade. Tem uma pesquisa da área de recursos humanos que fala que aumento de salário deixa as pessoas satisfeitas por 3 meses. Imagina, então a gente acha, se aumentar meu salário eu vou estar muito feliz, por 3 meses só. Depois você já readequa o seu padrão de consumo e você está buscando um novo salário, um novo aumento. E por fim, o mais importante dos objetivos é o moksha, que é literalmente libertação, é a autorrealização. E a gente tem moksha aí como um ideal que em algum momento a gente vai alcançar, de sabedoria, de plenitude, mas a gente tem moksha também como uma libertação gradual dos nossos condicionamentos. Os condicionamentos são aquelas coisas que nos limitam. A gente tem várias tendências, por exemplo, eu sou um pouco mais preguiçoso do que eu gostaria de ser, a minha preguiça me atrapalha muito. Eu me libertar dessa preguiça é um grau de moksha, né? Então essa libertação dos nossos limitações, dos nossos defeitos. Isso a gente pode fazer gradualmente, uma coisa que a gente aprende aqui na filosofia, que é importante a gente ter a visão do destino, do nosso objetivo final, mas é muito importante a gente curtir a caminhada. Tem uma frase de Lao Tse, que é um filósofo chinês, que ele fala, uma viagem de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então a gente tem que aprender a curtir essa caminhada. Eu tenho que entender que um passo que eu dou no cumprimento do Dharma já vai me dar a satisfação do dever cumprido, aquele sono dos justos à noite. Um pouco de moksha que eu consigo, uma libertação de um defeito, de uma limitação que está me incomodando, está me prejudicando, também já vai mudar a minha vida por inteiro, né? Então cada degrau desse que a gente conquista, ele já muda a vida toda. Independente se a gente está próximo ou está longe dessa autorrealização total. Tem uma frase aqui de um pensador indiano, de um filósofo contemporâneo, que é o Shri Ram, e é muito bonita essa frase. Ele fala, o que o homem realmente busca não é a perfeição que está no futuro, mas a plenitude que está sempre no presente. É mais ou menos essa ideia que eu falei sobre moksha. A perfeição é essa autorrealização final. Mas, na verdade, o que a gente busca é um grau de plenitude, quando a gente se encontra por inteiro nas situações, né? Então, quando a gente, por exemplo, nesse momento aqui, se a gente conseguir absorver completamente tudo esse momento de aprendizado que nós estamos tendo juntos, isso vai dar para a gente um grau de plenitude. E cada momento da vida que a gente vive por inteiro vai trazer um grau de plenitude.
E aí isso já é suficiente para a gente. Então, mesmo que a gente pense nessa perfeição, nessa sabedoria plena, na verdade, o que nos realiza é a plenitude do momento presente. O Dharma, ele deve ser a base para a obtenção das condições materiais necessárias e do bem-estar. Então, eu preciso ter um teto para dormir, eu preciso ter o que comer? Preciso. Mas, de acordo com a filosofia da Índia, eu não poderia quebrar o Dharma para conseguir isso, porque isso não me traria felicidade. Então, eu vou conseguir um dinheiro mediante um ato ilícito. Isso eu romperia o Dharma, esse dinheiro não seria legitimamente meu, não me faria bem. Isso é importante a gente entender. E também o próprio prazer, o bem-estar que eu coloquei lá do Kama, ele precisa ser obtido dentro do Dharma. Né? Então, por exemplo, eu quero ser querido pelas pessoas, a gente tem essa necessidade humana na convivência, mas eu não posso ser querido a qualquer preço, de qualquer forma, fazendo qualquer coisa. Né? Eu preciso que as pessoas gostem de mim como eu sou, sem abrir mão dos meus valores, sem abrir mão da minha forma de pensar. E é claro, a gente sempre ajustando um ao outro dentro da convivência. Atitudes que contribuem para um corpo saudável, entusiasmo com a vida, ideias claras, um sentido de vida e relações construtivas com os demais em sociedade. Essa é a visão do Dharma, né? De acordo com cada papel que eu tenho e do papel que eu tenho comigo mesmo. Né? Por exemplo, de ter saúde é uma responsabilidade que a gente tem consigo. Então eu tenho que cuidar da saúde, tenho que buscar ter uma boa alimentação, fazer alguma atividade física. Eu tenho que alimentar bem as minhas emoções. Eu não posso, por exemplo, ficar vendo qualquer coisa ou escutando qualquer coisa, convivendo e tendo conversa sobre qualquer assunto, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa é uma forma de alimentar a nossa consciência. E de alguma forma essas coisas que eu trago para dentro de mim vão se tornar parte de mim. E é preciso fazer isso dentro do Dharma. Então, Dharma é essa guia de conduta humana que existe na filosofia da Índia. Moksha é um ideal, como eu comentei, mas também uma libertação gradual dos condicionamentos. E aí a gente tem um outro conceito interessante. O que seria essa libertação gradual? A gente tem um conceito na filosofia da Índia que são as 3 gunas. Não sei se todos conhecem aí, né? Que é Sattva, que seria uma harmonia, um grau de harmonia interior. Rajas são ações que a gente faz com foco em nós mesmos, são pensando no ganho pessoal. E Tamas são ações destrutivas ou indolentes, voltadas à inércia, à preguiça. O que seria essa libertação gradual? Eu, lentamente, gradativamente, eu mudar essas minhas tendências, que todos nós temos, a tamas e rajas, e pular para Sattva. Né? Então, conquistar esse grau de harmonia. Por exemplo, uma harmonia entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, que a gente chama da virtude da coerência. Né? É interessante também essa ideia da expansão interior. Queria que vocês fizessem um exercício de imaginação. Né? Quando a gente fala de expansão interior, quando a gente se sente um pouco mais livre por dentro, é justamente a sensação que traz para a gente é como se a gente tivesse com mais espaço dentro. Quando a gente se sente muito angustiado, ansioso, oprimido pela vida, não sei se vocês já tiveram essa percepção, parece que tem algo fazendo assim com a gente, né? Por dentro, é esse tipo de sensação. Tem um personagem que a gente vai ver aí na segunda parte da aula, dentro da mitologia, dos mitos da Índia, que é o Shani, que é o Saturno. E é interessante, Saturno, em várias tradições, por exemplo, na tradição grega, que ele é greco-romana, que é Cronos, Saturno, vocês já viram que Saturno tem aqueles anéis? Né, os famosos anéis de Saturno. E o que esses anéis fazem? Eles restringem Saturno. Então Saturno, mitologicamente, ele também se tornou essa imagem de tudo aquilo que nos oprime, aquilo que nos restringe, que limita. E aí, à medida que a gente vai alcançando essa harmonia interior, a sensação que a gente tem
é de uma expansão por dentro, de mais espaço. Aquela palavra que eu citei, que é traduzida como bem-estar, felicidade, a sukha, sukha literalmente significa bom espaço. Então é a gente perceber que parece que as coisas estão fluindo, a energia está fluindo dentro da gente. Peguei aqui um trecho do Bhagavad Gita, que é o verso 14 do 17. Ele fala: de Sattva provém a sabedoria, de Raja se origina a cobiça, e de Tamas nascem a insensatez, a confusão e a ignorância. Isso aqui, né, na minha vivência, na minha experiência, é bem matemático. Se eu estou com hábitos tamásicos, que a gente pode falar, aí seria um outro curso, né, aprofundar nesse tema das 3 gunas, é muito difícil eu não ficar com uma sensação interna de confusão, falta de ideias claras, preguiça, inércia, lentidão, né? Quase que fosse uma relação matemática de causa e efeito. Ao mesmo tempo, se eu cultivo hábitos mais sáttvicos, vai gerar essa sensação de harmonia, de plenitude, de felicidade, de espaço interior. Isso é muito interessante, né? Krishna, no próprio Bhagavad Gita, ele comenta os Vedas, então aqueles livros que eu comentei com vocês, que tem milhares de páginas, Krishna fala que os Vedas só tem um tema, que é as 3 gunas. Então tudo que existe na literatura védica está tratando das 3 gunas. E ele fala para Arjuna, né, que é a quem ele diz o Bhagavad Gita, fala: Arjuna, liberte-se dessas 3 gunas. Só que não existe atalho, né? O passo para se libertar das 3 gunas é sair de tamas e rajas e chegar em sattva. A partir de sattva seria um trampolim para essa condição de autorrealização, né? De tamas e de rajas não é possível. Um outro conceito que eu queria passar para vocês, que eu peguei aqui de uma forma mais poética, vocês estão vendo aí, são as 4 estações da vida. E é muito interessante, essas antigas civilizações, todas elas tinham uma visão cíclica da realidade. Então a gente nasce, cresce, se desenvolve, tem uma atuação dentro da sociedade, depois envelhece e morre, né? A natureza tem a primavera, que é o nascimento do ano, tem o verão, que é a sua plenitude, tem o outono, que é esse momento de recolhimento, em que a semente cai no chão, o inverno, que é uma situação de fim de ciclo, e depois aquela semente que caiu no chão, ela vai florescer num novo ano, né? E tem esse conceito também dentro da sociedade indiana, da civilização hindu, principalmente algum tempo atrás. Hoje não é tão aplicável, mas tradicionalmente existia. Então teria um período como estudante, como aprendiz, em que a gente desenvolveria não só as nossas competências técnicas, o ofício, mas também estruturaria a nossa consciência para a vida, né? Para conseguir cumprir o nosso Dharma depois em sociedade, na vida adulta, né? Eu vou passar aqui, que são os ashrams, que ele chama. Ashrama significa tanto um refúgio, um retiro espiritual, quanto essas 4 fases da vida. Tem os nomes em sânscrito aqui, eu não quis colocar para vocês, mas a gente poderia sintetizar, que é uma fase de aprendizado, seria da juventude, depois uma fase de ação dentro da sociedade, que o foco é o Dharma, cada um cumpriria o seu ofício, o seu papel, cuidaria da sua família, como adultos. Teria um momento da vida, por exemplo, os filhos já estão criados, já estão com filhos, já sou vovô. Esse momento da vida seria um momento muito propício para uma síntese. Assim como a semente é a síntese de toda a experiência que a árvore desenvolveu, seria um momento também da gente gerar essa síntese de aprendizados de tudo que a gente viveu na vida, né? E dar um passo mais forte em direção à sabedoria. E por fim, aí já numa fase de velhice, teria uma dedicação total à vida interior, né? Mas a gente deve fazer isso não só ao longo da vida. Isso aqui a gente tem que fazer todo dia. Então eu tenho que ter momentos no meu dia em que eu vou estar dedicado a aprender, a me desenvolver. Tem momentos que eu tenho que agir, eu tenho que contribuir para as pessoas de alguma forma.
cumprir o meu papel, exercer o meu ofício. Eu tenho que, depois de ter atuado no mundo, eu tenho que fazer uma síntese. O que essa experiência gerou para mim? Passei 8 horas do meu dia no trabalho. O que eu aprendi com isso? Né? Fui voluntário aqui na Nova Acrópole hoje. O que essa experiência me rendeu de aprendizado? Esse é um momento da síntese. E com essa síntese a gente poder ter essa vivência interior. A nossa sociedade, ela se tornou muito habilidosa em se desenvolver exteriormente. Então a nossa tecnologia, as nossas técnicas econômicas são muito avançadas. Mas a gente olha pouco para dentro. A gente, na verdade, esqueceu como é que faz isso. E isso faz parte de uma vida integral, de uma vida saudável, que seriam essas outras duas partes aí da síntese da vida interior. E o exercício da filosofia é uma das formas que a gente tem de vivenciar isso. Aprender a fazer reflexões, a sintetizar as experiências que a gente teve, a desenvolver as nossas virtudes. Aquilo que eu falei sobre moksha, né, está muito ligado a essa capacidade de síntese e vida interior. Então, eu me libertar dos meus condicionamentos, conseguir me tornar uma pessoa melhor, mais útil, é muito importante para isso a gente ter essa ação para dentro também que está nesses outros 2 passos. Esses ciclos ocorrem ao longo de uma vida, um ano ou um dia. Seus resultados podem ser potencializados quando vividos conscientemente. Então todo mundo aqui trabalha, ou está estudando, ou faz alguma atividade voluntária, ou cuida da família, que também é um trabalho. Mas será que eu estou vivendo isso como um dharma? Ou eu estou fazendo porque eu tenho que ter um salário no final do mês? É muito diferente a postura. Quando a gente vive conscientemente essas ideias, o resultado é muito diferente em termos do nosso crescimento humano. Passar um outro tópico. Então, o que a gente já viu? Vamos fazer uma recapitulação. Quem lembra? Vimos os Purusharthas, os 4 objetivos da vida. Vimos as 4 fases da vida também, as 4 estações. E agora a gente vai ver um outro conceito. Esse aqui é bem antigo. A gente está falando aí dos Vedas, dessa literatura original. São 2 conceitos que parecem simples, mas simbolicamente são super importantes. Que é o Agni, literalmente é o fogo, e Soma. Soma já é um conceito mais difícil de traduzir, né? Mas seria a essência da vida, tem vários outros aspectos. Agni e Soma nos Vedas são as polaridades primordiais. Isso aqui é um ponto de contato, por exemplo, com a filosofia da China. Quem conhece aquele símbolo do Yin e do Yang? Basicamente são essas 2 polaridades dentro da filosofia védica. No ser humano, representa a necessidade de uma postura ativa para discernir e digerir as situações da vida. Isso aí está mais ligado ao Agni. Dentro, por exemplo, da medicina Ayurveda, Agni é a nossa capacidade metabólica e digestiva, né? Então, literalmente, é a digestão. E Soma os nutrientes que a gente retira dos nossos alimentos. Isso num ponto de vista físico. E de um ponto de vista psicológico, também estão presentes lá Agni e Soma? Sim. A gente também vive muitas experiências na vida. O que é um trauma? Um trauma é uma indigestão psicológica, basicamente, se a gente pudesse colocar assim. Um trauma é uma experiência de vida que a gente não assimilou, por ter sido forte demais ou por a gente ainda não ter a maturidade para viver aquela situação, né? E quando a gente não digere as experiências, a gente não integra a essência. É como um alimento que eu como, não digeri, e os nutrientes dele eu não aproveito no meu corpo. E a gente deveria ter essa visão também para as nossas experiências de vida. Dizem que Soma é a essência de todas as experiências que a gente tem. Então, uma conversa, um bate-papo com um amigo, aquele prazer que a gente deriva de estar com uma pessoa que a gente gosta, de estar aprendendo alguma coisa, de estar conversando sobre ideias interessantes, isso é Soma, né? O prazer de comer um alimento gostoso, como o que a gente tem ali atrás, né, que vocês devem estar todos ansiosos para o intervalo, esse prazer
também é soma, né? Então, tudo que é a essência de cada situação, de cada experiência, seria esse soma. E a gente precisa trabalhar na nossa vida esses dois aspectos. Eu preciso aumentar minha capacidade. Por exemplo, o Agni no nível mental é o discernimento, né? Então eu consigo processar as experiências que eu vivo, enxergo elas da forma correta e sou capaz de tomar boas decisões. Isso é uma pessoa que tem esse Agni na mente, bem desenvolvido. É isso que a gente busca na filosofia. Uma das virtudes principais da filosofia a ser desenvolvidas é o discernimento, né? E soma essa capacidade da gente extrair essa essência de cada coisa. Uma vida em que a gente é capaz de extrair essa essência de cada situação é uma vida muito feliz. Soma tem essa característica, né? A gente poderia também associar a soma aos sentimentos. Agni ao discernimento e a soma aos sentimentos. O nosso fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Angel Livraga, ele falava uma frase que a gente entende a vida com a mente, mas a gente se integra à vida com os sentimentos. Basicamente, ele está falando dessas duas polaridades principais aí, que é Agni e soma, né? É muito interessante a gente refletir sobre isso. São ideias muito profundas, né? Isso aqui é uma das principais bases dos Vedas. Pessoal, acabou o nosso primeiro tempo, acabamos na hora certa. A gente vai depois seguir com alguns kathas, como eles chamam, né? Que são contos tradicionais. E aí vocês vão ver que uma outra forma da gente aprender conceitos muito profundos é por meio dessas narrativas, e a Índia é repleta delas. A Alinaldi fez uma declamação sobre o Ramayana, né, o Ramayana, e é um mito, um símbolo maravilhoso, e cada frase ali tem um significado profundo. Então a gente vai ver alguns deles, depois a gente segue. Vou abrir para perguntas. Sim. Eu não sei se o termo teria a mesma origem, mas com certeza, também a gente, nessa questão da gente assimilar as experiências, a gente tem que identificar a proporção certa, né? Eu costumo brincar assim, imagina que você tem um primo que todo almoço de domingo você briga com ele. Convivência não está muito boa. Talvez se vocês passar a ver ele uma vez por mês, vocês vão conviver melhor. Então, se foi o caso, você achou o ponto certo de proporção ali naquela relação para ela ser harmoniosa. Então a gente tem que sempre aprender a lidar com esses espaços. E aí cabe o que você falou, que para somar muitas vezes a gente também tem que diminuir. Não é excluir ninguém nem nada, mas é saber o ponto de convivência. Isso é importante. Por exemplo, eu estudo demais e não consigo refletir e assimilar, também não vai ser bom. Eu tenho que ver o meu ponto, quanto que eu devo estudar para absorver bem uma ideia? Quanto que eu devo me dedicar a aprender violão? Qual que é o ponto ótimo ali daquele exercício? Se eu passar 10 horas por dia, eu posso desenvolver uma tendinite, por exemplo. Pode ser que não seja bom. Então esse ponto justo ele é meio importante. E aí por isso que Agni e Soma sempre tem que estar no equilíbrio. Se eu desenvolver muito Agni, o que os indianos falavam? Vai me secar. Porque a Agni não é da natureza do fogo e Soma é da natureza da água, né? Então, se você tem muito Agni e pouco Soma, você vai ficar aquela pessoa crítica. Olha só, de tanto você discernir as coisas, você vai passar a ver só defeito. Não está legal. Tirou esse néctar das convivências, néctar da vida, que é Soma. Então, a gente tem que balancear sempre. Eu ter muito Soma e pouco Agni, pouco discernimento, também não vai ser bom. Eu vou ser aquele bobo alegre ou uma pessoa relax aqui, como o nosso colega está falando. O mundo está pegando fogo e eu estou lá sentado. Não, a gente precisa da medida certa desses dois elementos.